dessa semana. E essa semana com algumas novidades bem legais que eu vou estar trazendo para você neste vídeo. Então, aguenta aí um pouquinho, assiste o vídeo até o final. E se não está inscrito no canal, se inscreve aí. Sua inscrição é muito importante para a gente continuar com esse trabalho. Se gostou do vídeo, não esquece de favoritar ele não, deixando o teu like e compartilha ele com pelo menos um amigo teu. Beleza? A Konami registrou a marca Silent Hill no Canadá por meio do chamado Escritório Canadense de Propriedade Intelectual e renovou consequentemente as esperanças dos fãs que esperam por um novo game da franquia há tanto tempo. De acordo com o site Comic Book, consta nesse registro que o objetivo seria, como em outros da categoria, prover games online, prover games para computador online, prover informações na área dos videogames, prover informações na área de jogos de computador, criar, organizar e conduzir competições de videogame. Afinal, o que significa isso tudo? Levando em conta que 6 de dezembro é a data do vencimento para o registro da marca desde a última vez em que foi renovada, o mais provável é que esta se trate apenas de uma renovação cujo objetivo é simplesmente manter os direitos autorais de Silent Hill com a Konami. Um procedimento padrão realizado por todas as empresas. No entanto, é fato que renovações como esta não costumam acontecer com tanta antecedência com relação à data do vencimento. Ao mesmo tempo em que se pode tratar apenas de um procedimento padrão, é difícil não sentir pelo menos um pouquinho de esperança com relação ao futuro da franquia. Eu confesso que quando eu li essa notícia, a primeira coisa que veio à mente foi um Silent Hill Remake para consoles de atuais gerações. Seria muito da hora se isso acontecesse, mas até agora a Konami não falou mais nada. Então vamos aí esperar para ver no que vai dar. Final Fantasy VII Remake no Xbox One. Eita, pra galera da Microsoft vibrou com essa notícia aí. Um vídeo contendo uma possível data de lançamento de Final Fantasy VII Remake para Xbox One foi publicado nas redes sociais da Xbox alemã e depois retirado do ar. Tal publicação foi descrita pela Microsoft como um erro interno. O vídeo anunciava que o game chegaria aos consoles em 3 de março de 2020, mesmo dia da versão do PlayStation 4. Até o momento, a Square Enix revelou que Final Fantasy VII Remake apenas sairá para o hardware da Sony, sem mencionar outras plataformas. A publicação foi rapidamente removida da página da Xbox alemã, mas capturas de telas foram tiradas e viralizaram no Twitter. Em resposta a um Twitter da Niblion, a chefe de redes sociais da página responsável pelo vídeo, Max Graff, disse que, abre aspas, cometemos um erro interno na equipe social. Removemos o vídeo imediatamente. Desculpe, não há anúncios da nossa parte. Pedimos desculpa por isso. Fecha aspas. O questionamento que resta é sobre o que é este erro interno. O que ele representa em si. Final Fantasy VII Remake será lançado simultaneamente para Xbox One e PlayStation 4, com a equipe da Xbox alemã deixando a notícia escapar antes. A data está errada, ou teve um erro e o game de fato não será lançado para Xbox One? Bom, tem várias especulações com relação a essa notícia aí. Eu confesso que eu gostaria que saísse para multiplataforma, embora que se não sair, eu vou jogar ele no meu PlayStation 4 tranquilo. Mas se ele saísse para multiplataforma, eu achei muito da hora. Até porque aumenta a quantidade de vendas do jogo, que pode aí ocorrer, fazer com que a Square Enix traga mais remakes da série Final Fantasy, assim como Final Fantasy IX também, que é muito bom, Final Fantasy VIII, que também é um jogo muito da hora, e outros Final Fantasy aí que são muito lendários, são jogos épicos que a Square poderia estar trazendo aí de volta, né? Embora que Final Fantasy VII, pra mim, é um marco na história, e foi o melhor Final Fantasy que eu joguei. Crash Bandicoot e Spyro podem estar vindo aí nessa próxima geração de games. Isso mesmo, o presidente da Activision, Rob Kotich, afirmou em reunião com os investidores da empresa que muitas oportunidades tem para inovar
e pensar em conteúdos completamente novos dessas franquias. O mesmo falou o seguinte: ao olharmos para nossa biblioteca de IPs, acreditamos que há muitas franquias que os jogadores vão querer explorar novamente, disse Kotick de acordo com o site Game Informer. Ele continuou falando: eu diria para vocês prestarem bastante atenção nos futuros anúncios, mas iremos além de remasterizações. Há muitas oportunidades para inovar e pensar em conteúdos completamente novos dentro dessas franquias. Realmente, a fala do presidente não nos dá qualquer pista concreta de quando novos conteúdos desta franquia serão anunciados. Eu acredito que isso vai ser lá para a próxima geração. E nem esses conteúdos serão games, se vão ser de fato games AAA. Pode ser que sejam jogos com investimento menores. Mas, em ambos os casos, tanto o Spyro quanto o Crash, são jogos que estão esperando aí, os fãs esperam há muito tempo, uma nova história. Crash, o último jogo foi lançado, para ser mais exato, em 2008. O que a gente viu aí foi remasterizações, inclusive a trilogia que saiu agora há pouco, eu achei muito interessante. Não cheguei a jogar o game ainda, mas pelo que eu vi, eu achei bastante interessante. Já Spyro está um pouco mais antigo, né? O último jogo aí que saiu, intitulado Shadow of Legacy, foi lançado em 2005. Então, eu espero que a Activision traga jogos novos. Agora, eu não queria que fossem jogos com baixo investimento, porque são dois jogos lendários, dois jogos que fizeram a infância de muita gente. Então, provavelmente, eu espero que a Konami invista aí bastante. Vamos investir aí, né, Konami? Vamos investir aí, que é para trazer coisa boa aí para os fãs da série. Final Fantasy III é um jogo eletrônico de RPG desenvolvido e publicado pela Square em 1990 para Nintendo Entertainment System, sendo o terceiro título principal da série Final Fantasy. A história segue 4 jovens atraídos por um cristal de luz que lhes dá poderes e os instrui a restaurar o equilíbrio do mundo. Os 4 reconhecem a importância das palavras do cristal, porém não compreendem completamente seu significado, partindo assim em uma aventura para explorar o mundo. O jogo nunca foi lançado fora do Japão até uma recriação ser produzida para Nintendo DS em 2006. Inclusive, eu ressalto que é muito boa essa recriação. Eu joguei ela no meu Nintendo DS e o jogo tá muito bem feito e muito bonito. Sendo o último Final Fantasy a finalmente receber um lançamento na América do Norte e Europa. Anteriormente, houve planos para uma recriação no console portátil WonderSwan, como havia acontecido com o primeiro, o segundo e o quarto jogo da série. Porém, essa versão enfrentou vários atrasos e acabou cancelada devido ao cancelamento prematuro do console. A jogabilidade do game incide nos cristais que concedem aos personagens as jobs, profissões ou classes, uma tradição da série Final Fantasy. Ao invés de escolher uma única classe e passar o restante do jogo com ela, como aconteceu em Final Fantasy III o jogador é livre para escolher dentre várias profissões, como Archer, Scholar, Geomancer, Viking, Magic Knight, Bard, Sage e etc. Todas as classes possuem armas e equipamentos específicos. Outras profissões são obtidas conforme o jogador encontra os demais cristais. Cada profissão possui sua habilidade especial, e no jogo uma nova opção no menu foi criada para ela. Agora, o Tiff tem a habilidade de roubar e o Dragon de saltar. Independente da profissão, os personagens evoluem da mesma forma como nos jogos antecessores. Isso faz com que os atributos gerais, ataque, defesa, magia, velocidade, etc., permaneçam em um padrão após mudar de profissão. Duas das mais significativas novas profissões foram adicionadas, o Conjurer e o Summoner.
ambas capazes de invocar seres mágicos pela primeira vez na série. Estas invocações, como Odin, Ramu, Shiva, Irith, Titã e Leviatã, podem ser comprados em lojas ou obtidos ao derrotar as próprias criaturas. No entanto, tais criaturas não fazem parte da história em si, como Final Fantasy X, mas invocá-los nas lutas podem ser um fator decisivo para a vitória. Assim como o segundo capítulo nos apresentou os Chocobos, Final Fantasy III nos trouxe os Moglis, criaturas brancas com asas de morcegos que protegem e convivem com o recluso do mago Doga. Eles retornariam à série, ora vendendo magias, ora lutando ao lado de sua equipe ou mantendo sua casa limpa. Para atenuar as limitações dos inventários nos jogos anteriores, Final Fantasy III trouxe os Fat Chocobos, uma variação dos Chocobos originais com um único propósito: guardar os itens do jogador. Em Final Fantasy III há vários meios de transporte para os protagonistas, desde os submarinos e várias aeronaves foram incluídas em Final Fantasy III, como a Nautilus, a Enterprise e a Invincible. Esta é uma aeronave de guerra que pode ser explorada como um castelo, tendo suas próprias lojas e quartos. O enredo coloca os 4 heróis órfãos na eterna luta entre as forças da luz e das trevas. Quando uma das forças era destruída, a outra invocava 4 guerreiros para restaurar o frágil equilíbrio. Tempos atrás, humanos tentaram absorver o poder da luz, o que invocou 4 guerreiros das trevas para enfrentá-los. Os Gulganos, um círculo de profetas cegos, profetizaram que um dia o inverso ocorreria, e assim esperavam pelos guerreiros da luz, Warriors of Lights, surgirem para restaurar o equilíbrio. E isto veio a acontecer graças a um antigo mago chamado Xande, pupilo do antigo feiticeiro Naoa, criador do universo. Xande invocou a nuvem das trevas, um ser maligno que precisava ser banido do mundo ou incontrolável vazio o consumiria. Final Fantasy III foi ofuscado pelo lançamento do 6º título, Final Fantasy VI, que foi lançado sob o título errôneo de Final Fantasy III nos Estados Unidos. 4 anos depois, para obedecer à cronologia estabelecida nos Estados Unidos, já que o jogo Final Fantasy II e III e Final Fantasy IV Origins não foram lançados fora do Japão na época. O terceiro título da série tem uma história imensa, definitivamente o maior RPG que a Square havia feito até o momento, trazendo o que há de melhor nos 2 jogos anteriores, alimentando a curiosidade de que a série traria nos consoles da nova geração. Em 12 de julho de 1990, 2 meses depois de Final Fantasy III sair no Japão, o primeiro jogo era lançado nos Estados Unidos no Nintendinho, levando uma legião de jogadores americanos a terem o seu primeiro contato com a série. Em 2006, um remake para o portátil Nintendo DS foi lançado mundialmente. Eu, dando minha opinião com relação ao jogo, confesso a vocês, é um dos melhores Final Fantasy que eu já joguei. Eu joguei ele no Nintendo DS e achei muito da hora. Tanto o jogo em si, quanto a história do jogo, jogabilidade e o principal, que é marca de toda a série Final Fantasy, as músicas e as composições que existem dentro do jogo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, não esquece, deixa o teu like, compartilha aí com teus amigos. E se não está inscrito no canal, se inscreve aí para acompanhar as novidades. Conheça o VGDB, Videogame Database, um museu virtual dos videogames, totalmente em português, com informações sobre todos os consoles e seus jogos. Visite o site no www.vgdb.com.br.